Olá, hoje dando continuidade à série, capítulo 16. Dando continuidade à fuga de Davi, o rei Davi, que está fugindo de Jerusalém por conta de seu filho Absalão, que quer tomar o trono para si. Então Davi se encontra fugitivo junto com seus servos, se encontra fugitivo no meio do deserto. Absalão toma Jerusalém. Aitofel, como vimos anteriormente, o melhor conselheiro de guerra daquela época, diz a Absalão para que ele tenha relações com as 10 concubinas do rei Davi que ficaram no palácio e não puderam fugir. E assim ele fez, e se cumpriu a promessa que vimos nos capítulos anteriores por conta do pecado de Davi. Ele teve relação no passado com uma mulher casada. E por isso Deus disse que esse pecado em secreto, que ninguém sabia, no futuro causaria isso. Que um de seus filhos se deitaria com 10 esposas dele, do próprio rei Davi. E agora no capítulo 17, depois que Absalão tomou Jerusalém e Davi fugiu, surge a grande questão: como capturar Davi para então consolidar o reino? 2 conselheiros dão orientações bem diferentes a Absalão. O primeiro é o conselho de Aitofel, o principal chefe dos conselheiros. Ele sugere uma ação rápida e estratégica. Ele propõe sair imediatamente, ainda naquela noite, com 12.000 homens, atrás do rei Davi, porque imaginava que ele estava cansado e desanimado. A ideia era matar somente o rei, poupando o povo, para evitar a guerra civil. E Absalão e os líderes que estavam ali gostam do plano. Porém, vem um segundo conselho, o conselho de Usai. Quem era Usai? Era um dos servos leais de Davi, que havia fugido para o deserto, porém Davi pediu que ele voltasse para Jerusalém e fingisse lealdade a Absalão, e com isso ele seria um informante de Davi dentro do palácio. E o que Usai propõe? Que não ataquem Davi naquela noite, pois Davi era um homem de guerra e certamente estava escondido em alguma caverna, enquanto os seus servos estavam pelo campo. Ou seja, ninguém conseguiria encontrar Davi. Ele sugere que reúna todo o exército de Israel, com Absalão liderando pessoalmente, para que o próprio Absalão possa ir à guerra e que se reúna todo o exército de Israel. E para fazer tal feito, demoraria alguns dias para reunir todo o exército de Israel. E o versículo deixa bem claro: Deus havia determinado frustrar o bom conselho de Aitofel para trazer o mal sobre Absalão. Ou seja, Deus age diretamente, fazendo Absalão escolher o conselho errado, o conselho de Usai. Então, Usai corre para avisar Davi por meio de mensageiros. Davi é alertado para não parar naquela noite. Ele atravessa o rio Jordão, colocando distância segura entre ele e Absalão. E quanto Aitofel, sendo muito inteligente, ao perceber que seu conselho não foi aceito por Absalão, e ele entende que Absalão irá fracassar, ele então volta para sua casa, coloca seus assuntos em ordem e se suicida. O capítulo termina dizendo que Davi chega a uma cidade onde recebe apoio
comida e provisões, enquanto Absalão reúne o exército inteiro de Israel para se preparar para perseguir Davi. O capítulo 18 é um capítulo de guerra. Vem relatar a batalha final entre Davi e seu filho Absalão. É dito que Davi é impedido pelos comandantes de participar da guerra, já que, se ele morresse na guerra, tudo estaria perdido. Então Davi permanece escondido onde ele estava, mas dá ordens diretas aos comandantes e para que todos soubessem e ouvissem, para que ninguém matasse Absalão, pois Davi muito amava o seu filho. E é dito que todo o exército ouve essa ordem. E a batalha acontece na floresta de Efraim. O texto diz que a floresta matou mais gente do que a espada naquele dia. Durante a fuga, é dito que Absalão, que estava na guerra, fica preso pelos cabelos nos galhos de uma grande árvore. Ele fica suspenso entre o céu e a terra, como diz o verso. E a mula em que estava montado passa adiante e vai embora. E é dito que um soldado de Israel, de Davi, vê Absalão e conta a Joabe, que era o líder, o comandante. Mas esse soldado se recusa a matar Absalão por conta da ordem direta de Davi, e por isso conta a Joabe. Joabe, porém, ignora a ordem de Davi. Ele pega 3 lanças e fere Absalão no coração. Joabe ainda reclama com esse soldado do porquê ele não ter matado Absalão quando o viu. O soldado disse que jamais faria isso, porque o rei Davi proibiu de matar o seu filho, Absalão. Joabe não se importa com esse soldado, não se importa com o que ele disse, com o que ele está a dizer, e finalmente mata Absalão. Após a vitória, 2 mensageiros correm para levar notícia a Davi. Quando o rei pergunta especificamente: vai bem o jovem Absalão? Então Davi entende que o filho está morto. Porém, Davi não sabe que Joabe o matou e não ficará sabendo. O texto diz que Davi se desespera, chora profundamente e repete por várias vezes: meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti. Absalão. No capítulo 19, Davi assume o reino novamente. Ele perdoa muitos que se voltaram contra ele no início da batalha. E o capítulo termina dizendo que, embora Davi tenha voltado ao trono, a unidade do reino ainda estava frágil, preparando o cenário para novos conflitos. E aqui no capítulo 20, após a restauração do reino de Davi, surge uma nova rebelião. Mas no fim, Israel vence também essa batalha. O reino então é reorganizado, apesar de ser à custa de muita violência interna e externa. E aqui concluímos o capítulo 20 e concluímos o estudo de hoje, do capítulo 16 ao capítulo 20, do livro de 2 Samuel.